A Odisseia de Homero foi escrita há quase 3.000 anos. Existe um cachorro, Argos, que esperou 20 anos pelo seu dono. Quando o dono finalmente chega, disfarçado de mendigo, nenhum ser humano o reconhece. Nem os criados que cresceram ao lado dele, nem o seu filho, que era um bebê quando ele partiu. Argos está velho, cheio de pulgas, deitado em cima de um monte de esterco. Mesmo assim, levanta as orelhas e abana o rabo uma única vez. Tendo vivido o suficiente para ver o dono de volta, não precisou de mais nada. Homero escreveu essa cena em pouquíssimas linhas e ela ainda detém estudiosos, filósofos e leitores comuns no meio da página, porque faz uma pergunta que ninguém consegue responder rápido. O que é este resto que sobrevive numa pessoa depois de 20 anos de guerra, naufrágio e exílio, que um cachorro velho reconhece quando todo ser humano ao redor já desistiu? Este é o nervo da Odisseia e é sobre este nervo que eu vou falar hoje. Eu vou interromper este vídeo um minutinho para me apresentar para você. Eu sou Carolina Michelini, psicóloga, escritora e fundadora do Clube de Leitura Ler-se, onde usamos grandes clássicos da literatura para entender melhor a nós mesmos. Este canal existe para isso. Pegar histórias de milhares de anos e mostrar que elas ainda estão contando a sua vida com outros nomes. Se você quer este tipo de conversa toda semana, se inscreve no canal e vem comigo. Antes de entrar nesta obra, uma coisa precisa ser dita sobre o autor. Quase tudo o que se sabe sobre Homero é que não se sabe quase nada. Talvez ele nunca tenha existido como figura singular. Talvez seja apenas um nome que a antiguidade colou numa tradição oral coletiva. Séculos de poetas cantores que recitavam estes versos de memória em banquetes e praças. Cada geração transmitindo o mesmo material antes que existisse o papel para guardá-lo. O objeto mais antigo que ainda nos faz chorar foi composto antes de existir a escrita para registrá-lo. Bem, os gregos tinham uma palavra para descrever exatamente o assunto da Odisseia: nostos. A gente costuma traduzir nostos como retorno ou volta para casa. Mas nostos é mais que isso. É a dor de estar longe de casa e é também a travessia de volta, o que a pessoa se torna neste meio tempo. A palavra nostalgia vem daí, nostos, o retorno mais algos, a dor. Literalmente a dor de não estar em casa. Reparem que os gregos precisaram inventar uma palavra só para isso, porque para eles sair de casa e voltar não era o mesmo que ir e voltar de qualquer lugar. Era uma ferida específica com um nome próprio. Ulisses passa 10 anos na guerra de Troia e 10 anos tentando voltar. Ou seja, a viagem de volta dura tanto quanto a guerra. Homero passa 24 cantos inteiros contando o que aconteceu no caminho. E isso não é um acidente de enredo, é a tese do poema. Uma chegada ocupa um único dia, mas a transformação pode ocupar 20 anos. Na Odisseia, o mar não separa apenas Ulisses de Ítaca, separa Ulisses do homem que ele era quando partiu. E é por isso que o caminho importa mais do que o destino, porque é nele que Ulisses deixa de ser apenas o homem que venceu Troia e começa, sem perceber, a se tornar outro. E a pergunta que ele carrega durante cada uma dessas 2 décadas é a mesma do começo ao fim. Quem serei quando finalmente chegar? O que sobrou de mim depois de tudo isso? O poema é construído em 2 grandes linhas que correm em paralelo antes de se encontrarem. De um lado, Ulisses lutando para voltar. De outro,
Ítaca esperando. E esta espera tem 3 rostos completamente diferentes. Telêmaco era bebê quando o pai partiu para Troia. Cresceu sem pai, cercado de pretendentes que ocupam a casa, comem o gado e cortejam a sua mãe. Os primeiros cantos da Odisseia são dele, não de Ulisses. E isso é uma escolha formal extraordinária de Homero. O poema começa pelo filho, que precisou se tornar homem na ausência do pai. Como se Homero quisesse nos mostrar que o custo da viagem de Ulisses não é só de Ulisses. Quando Ulisses finalmente chega em Ítaca, depois de 20 anos fora, não entra em casa como herói. Ele entra disfarçado de mendigo, porque sabe que a casa está tomada por mais de 100 pretendentes que querem o trono e a mão de Penélope. E aparecer como quem ele realmente é seria assinar a própria morte. Ele passa pelos próprios criados que cresceram ao lado dele. Ninguém o reconhece. Passa pelo filho, que não o reconhece. De Argos, o cachorro, já falamos. Mas vale dizer uma coisa. Ulisses não pode nem parar para chorar a morte do cachorro. Precisa seguir disfarçado, impassível, porque qualquer reação revelaria quem ele é e colocaria tudo a perder. Ele viu Argos morrer e teve que continuar andando. Este detalhe diz mais sobre o que significa voltar do que qualquer aventura com monstros. E temos ainda Penélope, que por séculos foi lida como símbolo de espera passiva. A esposa fiel que fica em casa tecendo enquanto o marido vive aventuras. Mas o texto guarda outra mulher completamente diferente desta imagem. Sozinha em Ítaca, cercada de mais de 100 pretendentes que querem o trono e a mão dela, Penélope inventa uma estratagema. Diz que vai escolher um novo marido assim que terminar de tecer uma mortalha para o sogro. Passa o dia tecendo na frente de todos. À noite, sozinha, ela desfaz tudo o que teceu durante anos. Não é espera passiva. É resistência ativa, sustentada por inteligência, sem exército, sem violência, sem nenhuma arma, exceto o tempo e o engodo. E quando Ulisses finalmente volta, mesmo depois de reconhecer os traços dele, Penélope não aceita de imediato. Ela testa. Manda a criada arrumar a cama de casal para fora do quarto. E Ulisses reage com raiva, porque ele mesmo construiu aquela cama entalhada no tronco vivo de uma oliveira enraizada no chão, impossível de mover sem destruir. Só os dois sabiam deste detalhe. A reação dele é a prova que ela precisava. Penélope não estava esperando um homem, estava esperando a confirmação de que o homem que voltou era realmente aquele com o qual ela tinha construído uma vida, não apenas alguém usando o rosto dele. A astúcia de Penélope é exatamente a mesma astúcia de Ulisses. E Homero faz isso de propósito. Os dois são a mesma inteligência operando dos dois lados do Mediterrâneo. O Cíclope quer devorar Ulisses. Isso é fácil de entender como ameaça. Mas os obstáculos mais eficazes da Odisseia não são os que querem destruí-lo. São aqueles que querem que ele fique. Circe, a feiticeira, transforma os companheiros de Ulisses em porcos, porque eles aceitaram o vinho e a comida dela sem desconfiança. Entregaram-se ao prazer sem resistência. Ulisses escapa porque um deus, Hermes, o avisa antes e dá uma erva que neutraliza o feitiço. Quando ele enfrenta Circe com a espada, ela recua. Reconhece nele um homem diferente e a ameaça vira hospitalidade. Então acontece algo mais perigoso do que qualquer magia. Ela vira anfitriã, generosa demais, sedutora demais. E Ulisses fica um ano inteiro na ilha dela, comendo, bebendo, dormindo. Até que os próprios companheiros precisam lembrá-lo em voz alta que existe Ítaca. Não foi o feitiço que o prendeu, foi o esquecimento voluntário
de quem tinha um lugar confortável para se acomodar. As sereias são ainda mais precisas nisso. Elas não atacam com força, elas cantam. E o canto promete a cada homem exatamente aquilo que ele quer ouvir sobre si mesmo. Não existe armadilha mais perigosa que esta. Ulisses manda os marinheiros taparem os ouvidos com cera e a ele próprio ser amarrado no mastro, porque ele sabe que se ouvir o canto sem estar preso, ele vai ser seduzido pelo canto da sereia e vai morrer afogado tentando alcançar aquela voz. O maior perigo da viagem nunca foi algo que queria destruí-lo, foi tudo aquilo que oferecia sedução e conforto suficientes para que ele esquecesse quem era, de onde veio e onde precisava chegar. Ulisses sai de Troia como guerreiro vitorioso. Chega em Ítaca como um mendigo maltrapilho que nem o filho o reconhece de imediato. 20 anos separam estas duas versões dele. E a pergunta que Homero deixa em aberto sem responder por você é: o que sobrou de verdade entre essas duas versões? O que faz Argos reconhecer quando mais ninguém reconheceu? O que faz Penélope aceitar depois de tantos anos e tantos disfarces? Quase 28 séculos depois de Homero, outro poeta grego voltou à mesma pergunta. Constantino Cavafis escreveu, em 1911, um poema chamado Ítaca. E nele existe uma ideia que parece resumir a Odisseia inteira. Quando você partir para Ítaca, deseje que o caminho seja longo, cheio de aventuras, cheio de descobertas. Porque quando finalmente você chegar, vai entender que Ítaca nunca existiu para ser alcançada. Ela existiu para fazer você partir. Sem ela, você jamais teria vivido tudo o que viveu. E ela já não tem mais nada para te dar. Homero e Cavafis chegam à mesma descoberta. A viagem nunca serviu para levar Ulisses até Ítaca. Serviu para que Ítaca recebesse outro homem. Porque a pessoa que chega nunca é exatamente a pessoa que partiu. A viagem não é o preço que se paga para chegar, é o lugar onde a transformação acontece, onde se perde o que não era essencial e se descobre o que não sabia que existia. Quando Ulisses atravessa novamente aquela porta, depois de 20 anos de guerra, naufrágio e resistência, Ítaca é quase a mesma. Quem já não é o mesmo é ele. O destino apenas revela quem voltou. É o caminho que decide quem chega. É esse tipo de pergunta que atravessa 3.000 anos e não tem resposta fácil que sustenta todo o trabalho do Clube de Leitura Ler-se. Se você gosta desse tipo de conversa, onde literatura, filosofia e psicologia se encontram, fique.